Obrigado. Então, Daniel, naquela participação de Daniel, se não me engano, não sei se foi na terça ou na quarta da semana passada, nós tratamos dos tratamentos, né, Daniel? Dos tratamentos das lesões do manguito rotator. Eu encaminhei isso, gente, para um punhado de lugar, de vários meus grupos de medicina do trabalho, do Brasil inteiro, colegas do INSS, né? Viu, Edmilson? Eu já mandei lá para você espalhar lá. Então, o Daniel fez um resumo muito bacana, ficou muito legal com relação ao tratamento. Mas eu tinha esquecido de duas coisas, né? E eu pedi para ele entrar aqui hoje, antes de eu entrar na aula de punho e mão, para ele nos dizer. O primeiro assunto, Daniel, que eu queria que você comentasse comigo, com a gente, é o pós-operatório das lesões do manguito rotator. Isso é o assunto número 1. O assunto número 2, que nós temos uma confusão danada, uma polêmica danada na medicina do trabalho, especialmente na perícia médica, é a questão dos acrômios, né, da articulação acrômico-clavicular, a classificação dos acrômios, né, Snyder, Bigliani, índice acromial. Qual é a pergunta que eu te faço? É a seguinte, né? Qual a importância desses acrômios para vocês que são especialistas em ombro? Nós, médicos do trabalho, que não temos o conhecimento que vocês têm, temos que ter grande preocupação com o acrômio, com essas classificações. O que você nos diz a respeito disso? A palavra é sua. Tá. Primeiramente, boa noite a todos. Vamos ver se eu consigo atender a expectativa de vocês. Mas, já partindo para a resposta, a primeira pergunta sobre pós-operatório das lesões do manguito rotador. Então, o pós-operatório, ele, é claro, ele é muito pessoal do cirurgião. Existem duas teorias básicas, né, que seriam um pós-operatório que a gente faz mais rápido, libera o braço mais rápido, e o outro que é mais conservador. Então, eu vou falar para vocês como que é o meu pós-operatório, que é de uma grande parte dos cirurgiões de ombro aqui de BH e no Brasil também. Então, esse pós-operatório ele é bem simples de decorar até. Eu deixo o paciente de 4 a 6 semanas de tipóia. Então, o paciente, operei hoje. Essas primeiras 4 a 6 semanas, o paciente vai ficar só na tipóia e ele faz a única coisa que ele vai fazer é movimento de flex-extensão do cotovelo. E mexer a mão, claro. É a mais tipóia nada. com apoio? Aquela tipóia com apoio? É a tipóia Velpol, né? Aquela que, assim, geralmente ela tem uma corda que passa aqui atrás, né? Para prender o braço em rotação interna. Fica mais confortável pro paciente. Eu só Mas, faço enfim. uma pergunta, Daniel, só te interrompendo. Essa tipóia comum ou é aquela que tem um coxinha aqui? Uhum. Essa pergunta é boa mesmo, porque esse é um tema um pouco... varia muito na literatura, sabe? Eu já usei a tipóia, se chama tipóia com abdução. Você mantém o braço em abdução, entende? Você tem um travesseiro aqui debaixo. Só que os trabalhos sobre a diferença entre as duas tipóias, eles não são... É muito difícil de você avaliar, porque tem um trabalho famoso do Gerber, que é um cirurgião de ombro famoso, que ele colocou chips nessas tipóias e comparou, viu? Ele olhou assim, ele foi ver o que o paciente dava resposta, se o paciente usava tipóia ou não. E na imensa maioria o paciente mentia nos trabalhos, falava que usava, mas não usava nada. Então, sobre tipóia, é difícil a gente afirmar muita coisa, porque ele provou com esse trabalho que pode ter sido a gente pode ter sido enganado no tempo, você entende? Às vezes o cara falava que usava tipóia, aí o resultado do trabalho dava tal, mas na verdade ele não estava usando, era mentira. Ah, você usou quanto tempo? Usei 90% do tempo. Aí na hora que ia lá olhar no chip, o cara usava 30%, 40%, enfim. Não tem muita... A literatura ainda não é conclusiva sobre o assunto, não. Então, eu, na maioria das vezes, uso a tipóia simples mesmo, essa tipóia de Velpol, que chama. Quando tem uma lesão muito extensa, eu gosto de tipóia de abdução, por conforto. Porque você lembra que quando a lesão é extensa, ela medializa muito, ela encurta, né? Então, quando você traz o tendão pro osso, isso fica tenso. Então, se você fizer uma abdução, isso dá uma relaxada e, teoricamente, o paciente tem menos dor. Mas é raro, tá, a gente fazer isso hoje em dia. Então, voltando aqui à pergunta, tipóia. Eu uso a tipóia simples mesmo, de Velpol,
de 4 a 6 semanas, tá? Aí 4 a 6 semanas de tipóide, só movimento de cotovelo. Depois, peraí, só deu um aviso aqui, pronto. Depois dessas 4 a 6 semanas, eu já ensino os movimentos no consultório. Geralmente, com 4 semanas, eu ensino no consultório o paciente a fazer os movimentos pendulares. Só um minutinho aqui, só desligar aqui meu telefone, que me ligaram aqui. Só um segundinho, vocês desculpam. Enfim, quando chega na 4ª semana, eu mando o paciente vai no meu consultório, eu ensino ele a fazer pendulares. Pendulares é aquele movimento que a gente põe o paciente de pé para ele mexer o braço assim, ó, só na gravidade. Deixa eu ficar em pé que vocês entendem. Eu ponho o paciente assim, ele apoia e faz esse movimento, ó. Aí faz 10 círculos para um lado, 10 círculos para o outro. Pode fazer uma cruz, eu gosto de falar para o paciente fazer uma cruz, para ele dar uma rezada também, que é bom, né? Enfim, eu peço para ele fazer esses movimentos pendurados, que você já vai ganhando um certo movimento no ombro. Chegando na 6ª semana, a gente manda para a fisioterapia. Aí, a fisioterapia é outro fator. Como é que funciona a fisioterapia? Na 6ª semana, o paciente vai, mas ele não pode fazer movimento de força. Ele vai fazer só ganho de movimento. Então, da 6ª semana até a 12ª semana, ou seja, mais 6 semanas, ele precisa ganhar movimento. Então, aí o fisioterapeuta vai usar a técnica que ele achar mais confortável para ele, que tem mais experiência, então eles vão fazendo movimentos, todos passivos, tá? Alguns movimentos ativos também ele pode fazer, mas é só para ganho de movimento, ele não pode fazer exercício de força. Então, ele não pode dar o pezinho para o paciente levar, 1 quilinho, pouquinho, até que eles fazem. Mas, por exemplo, ele não pode trabalhar para o paciente ganhar força. Porque uma coisa que a gente tem teórica, que é seguida, é o seguinte: não tem jeito de você ganhar força se você não tem um movimento completo ainda. Então, ele tem que ganhar todo o movimento para depois ele começar a ganhar força. E isso dura em torno de 6 semanas. Ou seja, voltando aqui, eu deixo em torno de 4 a 6 semanas, vamos pôr 6 semanas para ficar mais fácil. 6 semanas de tipóide, aí depois ele vai fazer mais 6 semanas de fisioterapia para ganhar movimento. Deu 12. Quando chegou com 12 semanas, ou seja, ele está com 3 meses, né, de pós-operatório, aí esse paciente ele pode fazer o trabalho de ganho de força. Então, é 6 tipóide, 6 ganho de ADM, e a partir de então, né, os próximos 6, ele vai fazer ganho de força. Aí, uma pergunta que é muito comum é a seguinte: tá, mas depois de quanto tempo eu posso praticar esporte? Então, um paciente normal, que não é um atleta de alto nível, que aí muda um pouco, com 6 meses ele pode praticar esporte. Por que eu estou falando isso com vocês? Eu sei que a maioria são médicos do trabalho e perito, quer dizer que com 6 meses, se o paciente pode praticar esporte, em 6 meses ele pode fazer qualquer coisa. Então, não tem, não, eu operei, já fiz o pós-operatório, tem 1 ano e eu não posso, sei lá, carregar um peso. Pode, com 6 meses já pode praticar esporte, então você pode qualquer coisa. Entende? É lógico, cada caso é um caso. Tem casos, às vezes, que é um pouco mais arrastado. Eu estou falando aqui de modo geral, só para vocês se terem só um raciocínio. Né? 6 semanas, então, voltando para vocês decorarem, 6 semanas de tipóia, 6 semanas de fisioterapia para ganhar movimento e, a partir daí, ganho de força. Esse é o meu protocolo, que é o protocolo de grande parte dos cirurgiões. Tá? O outro protocolo, que às vezes eu faço quando as lesões são mais simples, é que no pós-operatório imediato, primeiro dia, já começo a fazer os pendulares. Também é possível. Falaram, Daniel, qualquer esporte com 6 meses? Me perguntaram, que eu não vi quem que foi, você me desculpa. Ana Fizeram uma Cláudia. pergunta. Ô, Ana. Tá. Você tá perguntando se qualquer esporte. Sim. É lógico que tem algum. Se você vai fazer os esportes que a gente chama de overhead, que é que o braço fica para cima, precisa de fazer um escalonamento. Você não vai chegar lá num paciente que faz por exemplo, hoje em dia é muito comum os levantamentos de peso olímpico, crossfit. A pessoa não consegue chegar e voltar com aquela carga que ela tinha antes. Mas ela pode ir com peso leve, só com a barra, e fazendo já o exercício acima do ombro. Mas, do ponto de vista geral, sim, depois de 6 meses, o paciente já pode realizar praticamente qualquer esporte. O tendão já está cicatrizado, né? A outra pergunta é sobre... Espera aí, Daniel, deixa eu entrar numa outra coisa. Nessas primeiras 6 semanas, né,
que esse paciente está aí ainda com você, né? Fica 6 semanas, depois de 6 semanas ganhando ADM. Né? Uhum. Então, nós temos aí 3 meses. A Isso. partir de que período desse tratamento que você acha que essa pessoa, voltando aqui, saindo do esporte e vindo para o trabalho, a partir de Uhum. quanto tempo, por exemplo, se é um trabalhador administrativo, que trabalha na maioria das vezes assentado, digita ou qualquer outra Uhum. coisa, quanto que você já liberaria ele para trabalhar isso? E se fosse, por exemplo, um trabalhador braçal, tipo um pedreiro, como é que você Uhum. veria isso? Tá. Seu pai, como você sabe, mas os colegas aqui não sabem, eu fui médico da Fiat e então lá eu atendia o cara lá que é o peão, mas atendia o cara que é gerente lá também, que também tem lesão do manguito. Então, isso aí, primeira coisa, depende muito do que o paciente quer, né? A gente sabe que em medicina é assim, o paciente quer melhorar, ele melhora mais rápido. Não tem, não temos dúvidas sobre isso. O que eu via na prática é o seguinte: o paciente que ele é de cargos administrativos, se o cara queria, e muitos deles querem, voltava ali com 2 semanas de pós-operatório, o cara de tipóia já ia trabalhar. Sentava lá, fazia as coisas. O problema é que algumas empresas, quando você não tem um cargo desse mais alto, impede que o paciente trabalhe de Exato. tipóia. Aí o próprio médico de trabalho da empresa fala assim: não, você não pode vir, e aí vocês sabem mais do que eu sobre isso aí, o porquê. Mas, enfim, eu sei que a pessoa do administrativo conseguia trabalhar de tipóia. Tá? O cara pode trabalhar aqui, pode mexer no computador, não tem problema nenhum. Toma remédio para dor, se aquilo não tiver, não vai atrapalhar em nada a cicatrização do manguito, muito antes, pelo contrário. Eu acho que se a pessoa começa a fazer as coisas dela, a coisa até caminha melhor. Com relação aos trabalhadores braçais, que é o que você está me perguntando aí, aí a gente tem que seguir mais o protocolo. Eu não posso liberar esse paciente para fazer carga antes de 3 meses. Isso tem um sentido. É um trabalho também que mostrou que se você põe carga nesse manguito antes dos 3 meses, a chance de re-ruptura é muito alta. Então, se você começar a pôr carga, que é diferente de movimento, veja bem, uma coisa é eu falar assim: não, você não pode operar de imediato, vai mexer o braço, fazer ADM, só amplitude de movimento. Aí, beleza. Outra coisa é falar assim: não, você vai levantar peso. Se você levantar peso, já é comprovado que isso vai piorar a cicatrização, esse manguito ele pode romper. Então, você não deve colocar carga antes de 3 meses. Então, se o cara é um trabalhador braçal, eu não acho que antes de 3 meses ele tem condição de voltar ao seu trabalho, não. Aí tem que ir avaliando aos poucos, mas pelo menos 3 meses. Ok, isso para nós é de uma importância tremenda, Daniel. Uhum. Nós somos um colega nosso, né, o Edmilson, que está aí, que é perito do INSS, né, Edmilson? Você sabe muito bem a dificuldade que nós temos lá, né, peritos do INSS, exatamente nesse tempo de afastamento dessas pessoas. Ou seja, essa explicação que você deu nos atende perfeitamente. A gente tem um período aí entre o dia da cirurgia e até 6 meses para a gente julgar com esse período de acordo com a atividade, de acordo com a característica individual de cada um. Eu acho que nos ajudou bastante, Daniel. Tá ok? Vamos para o outro assunto, que é a questão que nós temos aí do acrômio. Como é que a cirurgia de ombro, vocês veem essa questão? Se nós, médico do trabalho, perícios, temos que dar muito valor a isso ou não? A questão da acromioplastia, né? Quando faz, quando não faz, para a gente encerrar aqui a sua participação, para a gente ir depois, que nós vamos entrar na aula de punho e mão logo em seguida. Tá bom. Então tá. O acrômio, só para a gente falar a mesma língua, o acrômio é aquele osso que está lá em cima, né, na articulação do ombro, e ele pode ter formas diferentes. Então, lá atrás, eu não sei se foi 1940, 50, o Nia viu essa síndrome de impacto, né, que era causada, aí o Bigliani, que é um cirurgião de ombro também, ele classificou esse acrômio. Então, ele classificou esse acrômio em 3 tipos. Ele falou assim: olha, você pode ter o acrômio que a gente chama de flat, que é o plano, ele é assim. Você pode ter um acrômio que ele é curvo assim,
e pode ter um acrômio que é ganchoso, que ele é como se fosse um curvo com a angulação maior. Você vê esse tipo de acrômio no raio-x. Então, você tem que usar a radiografia, não é no AP, é lá no raio-x em sagital, no perfil que você olha. Então, é um pouco, assim, para quem não está com o olho treinado, é um pouquinho chato de ver. Inclusive, Mas Daniel, dá para ver. na aula, só te interrompendo um pouquinho, eu mostrei isso para eles, né? Eu mostrei as fotografias, Então, eles já mostrei, estão sabendo. mostrei as fotografias, mostrei a radiografia, mostrei a dificuldade dessas radiografias chegarem a nós, porque muitas das vezes, né, o serviço de radiologia não faz o perfil da escápula bem feito, não é isso? Difícil, às Muito vezes. difícil. E falei com eles, olha, eu já tenho o hábito de, quando eu peço a radiografia, né, eu peço lá no AP, axilar, e peço o perfil da escápula, eu já coloco lá entre parênteses, com classificação do acrômio. Tá? Não é que eu dê importância a isso, grande importância. É para obrigar o técnico ou, né, o radiologista a fazer essa radiografia bem feita e nos informar. Tá. Mas eu vou facilitar para você sua conduta. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, o tipo do acrômio ele é relacionado com o impacto. Então, o Nier achava que esse acrômio, que fosse o curvo ou o ganchoso, ele ia bater lá no tubérculo junto com o manguito, e isso poderia causar lesão de manguito e causar dor. Eu não sei se as pessoas que estão aqui são as mesmas da outra vez que eu fui, sim, mas eu acho que ação tão ótimo. Porque vocês lembram que eu falei assim, a síndrome de impacto, que foi esse diagnóstico, ele é um diagnóstico meio geral. Síndrome de impacto, quando o ombro bate lá, é meio um processo inflamatório. Quando eles não sabiam muito bem o que acontecia, tudo era síndrome de impacto. Mas, com o tempo, foi descoberto que o problema realmente maior era com relação à lesão do manguito. É se o manguito, o subespinhal, o ínfero, o subescapular ou o redondo, estão com lesão. Então, a pergunta ela mudou um pouco. A pergunta mudou para a seguinte pergunta: será que o cara que tem o acrômio do tipo curvo ou ganchoso, esse paciente ele vai ter mais lesão do manguito? Certo? E se ele tiver lesão, quando eu fizer o reparo, será que esse reparo ele vai cicatrizar pior? Não sei, por causa de impacto ali, alguma coisa? Então, essa é a pergunta mais moderna. Fato é que os estudos já mostram que o tipo do acrômio simplesmente não faz diferença na taxa de lesão do manguito rotador. Então, na prática nossa do cirurgião de ombro, o tipo do acrômio não importa para nada. Então, como eu disse que ia facilitar para vocês, você não precisa pedir esse raio-x. Se você quiser pedir e olhar, ótimo. Mas não quer dizer simplesmente nada. Não adianta para nada. Não muda, na prática, não muda nada. A cirurgia que é para isso, que é o que você falou, pai, que é a acromioplastia, que é você, por exemplo, a acromioplastia é o seguinte: o paciente tem um osso lá que é tipo 2, lá, um curvo ou ganchoso. Aí eu entro aqui por via artroscópica e corto esse osso, assim, para o acrômio dele ficar reto, tá? A acromioplastia por si só, ou seja, fazer só essa cirurgia, ela é rara da rara da rara. Ano passado, por exemplo, inteiro eu não fiz nenhuma, só ela, tô falando ela sozinha. Por quê? Muitas vezes, quando a gente vai fazer o reparo do manguito, a gente faz a acromioplastia junto. Por quê? Porque isso aumenta o espaço. Você imagina que aqui é um espaço bem difícil de você trabalhar. A gente entra e corta. Isso aqui fica mais fácil de trabalhar. E aí tem um questionamento se aquilo ali vai ajudar ou não vai. Mas, assim, o acrômio por si só, ele não é um causador da lesão do manguito rotador. Hoje em dia, a gente usa uma outra classificação, na verdade é um ângulo, que a gente chama de ângulo crítico do ombro, que, assim, não vem ao caso, é muito de especialista, mas a gente mede um ângulo que leva em consideração a acrômio, a glenode, um monte de coisa, que isso sim mostra que tem uma incidência maior de lesão do manguito rotador baseado nesse ângulo. Mas eu não acho que isso aí é para os médicos que não são especialistas, é muito, muito específico, tá? Então, resumindo, tipo do acrômio para o perito ou para o médico do trabalho, muitas vezes o cara olha lá assim, não, é acrômio tipo 2, o cara está com síndrome, tem que afastar,
Não tem nada a ver, nada a ver. Isso aí que eles põem lá, pode esquecer, não é... O cara tá com tipo 2 ou tipo 3, não quer dizer que o paciente vai ter dor, não quer dizer que o manguito dele vai estar rompido, não quer dizer nada. Simplesmente o cartão dele é diferente. Não quer dizer que vai provocar o rompimento? Não quer dizer que vai provocar rompimento também, não. Tá? Ok?